Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz a partir de Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a lição número 5. Jesus como mestre dos mestres. Olha que interessante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. E se você gostou, compartilhe essa mensagem, tá bom? Dá um like para ajudar nosso canal. E hoje conosco aqui, nosso irmão Ricardo. Que Deus abençoe a cada um que nos assiste e vamos estudar, mais um pouco da palavra de Deus, Que o Senhor abençoe a cada um que está nos acompanhando nesse momento. Amém. Nosso irmão Samuel, a primeira vez que ele está estreando no nosso canal, né? É verdade. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes, que essa lição possa servir de proveito para cada um de nós. Esse é o meu desejo. Amém, glória a Deus. Antes de a gente começar aqui, irmão Ricardo, poderia fazer uma oração? Vamos orar. Oremos. Senhor bendito que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor, por sua bondade, pelo seu cuidado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas. Amém. Peço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja à frente desse trabalho, Pai, que o Senhor nos indicasse para fazer. Nós somos falhos, Senhor. Nós não temos capacidade nós mesmos para conduzir essa obra. Por isso, nós rogamos que o seu Santo Espírito, Pai, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, Amém. Não somente o nosso, mas também dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham nesse momento. Amém. Pela Escola Sabatina. Peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. O texto para nós dar início aqui na lição número 5 está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, que diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que texto interessante, irmãos. Então, porque Deus disse das trevas resplandecerá a luz, e é Jesus. Irmão Ricardo, sua introdução aí, glória a Deus. Comentar aí sobre essa lição. Você viu que interessante, né, irmãos? Aqui, logo no começo da lição, o título, falando assim, das trevas resplandecendo a luz, E ele mesmo resplandeceu, em nosso coração, em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, quer dizer o seguinte, que o mundo estava em trevas. O mundo estava em trevas, estava infelizmente sendo envolvido pelo maligno, e aí veio o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, veio o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, para trazer a luz, para nos iluminar, para mostrar realmente o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito importante, Ou seja, Deus não deixa. Irmãos, isso me vem à memória, uma vez que eu li um trecho do Espírito de Profecia, não lembro o livro, que fala que Deus, ele não deixa o seu povo em trevas. Ele não deixa o seu povo vaguear, sabe, assim, como cegos, sabe? Ele sempre ajuda, ele sempre mostra o caminho. E aqui está deixando bem claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo foi instrumento de Deus, O próprio Deus vindo aqui em carne para que se manifestasse. E aqui eu achei interessante um trechinho, bem aqui no final da lição, bem aqui, no final da lição não, perdão, no final do texto aqui embaixo, ela fala assim, olha só, ao enviar seu filho a esse planeta, o autor coloca, o Pai enviou o mestre dos mestres em uma missão, mostrar o seu rosto para a humanidade. Desde então, temos o maravilhoso privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aqui, aqui tem, aí depois tem uma pergunta. Ao observarmos o mestre dos mestres vir à Terra, o que aprendemos com ele? Essa pergunta é de uma resposta pessoal. Você que diz que é cristão, você que professa o cristianismo, você, meu irmão, que nos assiste agora, que nos acompanha, o que você aprendeu com Jesus Cristo? Ou o que você está aprendendo com ele? Porque nós sabemos que a cada dia nós aprendemos algo. Nenhum cristão, nenhum candidato ao céu, não é verdade, irmão? O irmão Samuel mesmo concorda, Alexandre também concorda, nenhum candidato ao céu, que nós somos candidatos aos céus, nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não passamos um dia sequer sem aprendermos algo,
se aprendemos algo do reino de Deus que fortalece a nossa vida espiritual e que nos atrai mais e mais para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Se acontecer de ter um homem ou mulher ou jovem que acha que não aprendeu mais nada, que acha que sabe de tudo, que acha, não, eu já sei bastante de Bíblia, eu não preciso estudar mais nada, eu já sei bastante. Tem coisa errada com esse homem, tem coisa errada com essa mulher. Porque nós nunca vamos cansar de aprender. E nós sabemos que no livro Grande Conflito, quando fala no final, fala do povo, né, o povo redimido, quando ele vai para o lar eterno, fala que vamos continuar aprendendo eternamente, né? Ou seja, e olha só, é verdade, Paulo fala, se não me engano, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que ele fala assim, coisas que não veio à nossa mente, né? São coisas que não veio no nosso pensamento, são coisas que Deus preparou para nos mostrar. Então, a revelação divina, o que nós temos aqui, irmãos, é só o necessário aqui, é só o necessário para que nós nos apeguemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que Deus há de revelar para nós quando tivermos lar eterno é algo que nunca passou na nossa mente. Então, irmãos, aqui, ó, né, Mensagens Escolhidas, tá bom? Volume 1, na página 290, né? O título aqui é Revelação de Deus, tá? Aqui fala assim, antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito de nossos primeiros pais para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Olha só, estavam perfeitamente conformados com a vontade divina. Como vestes, né, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o Santo Par, instruindo-os mediante as obras de suas mãos. A natureza era o seu compêndio. No jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que o cercavam. Cada árvore do jardim lhe falavam, né? As coisas invisíveis de Deus eram vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas criadas, tanto o seu eterno poder como sua divindade. Então, aqui já começa o texto dizendo que quando nossos pais foram criados, eles não tinham esse problema, né? De precisar de não compreender nada, né, de precisar de algo, né, algo muito forte, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo aqui à Terra no meio das trevas para clarear a luz. Não, eles já tinham a luz divina ali constantemente, a própria natureza mostrava o poder de Deus, né, mostrava ali, ensinava muitas coisas, pela compreensão ali já aprendia muitas coisas. Só que hoje nós não podemos dizer a mesma coisa. Hoje a natureza, apesar de ter muitas coisas bonitas, né, que a gente reconhece o Criador, nem tudo na natureza fala de Deus. Fala do amor de Deus. Muitas das coisas da natureza, irmãos, fala do resultado do pecado. Fala do resultado da desobediência humana. Né? Muitas coisas na natureza. É claro que tem coisas boas, nós reconhecemos isso. Então, foi necessário o Filho de Deus vir à Terra. Foi necessário o Filho de Deus vir à Terra, né, para revelar o caráter de Deus. Né? Porque somente pela natureza nós não iríamos compreender. Irmão Samuel, aí seus comentários. Na parte de sábado aqui, é muito interessante, Jesus como mestre dos mestres, né? Quando nós analisamos, assim, Jesus como nosso mestre, às vezes nós não temos a percepção de quão grande Jesus é, né? Como mestre. Às vezes nós olhamos para alguns cientistas, algumas pessoas bem estudiosas, às vezes as pessoas fazem filas, né? Para tirar um autógrafo, conhecer mais a respeito dessas pessoas que criaram coisas extraordinárias, né? Vamos supor assim, imagina se Dumont hoje fosse vivo, né? Quantas pessoas pagariam ingressos para, né, ter uma visita ou um autógrafo dele. Então, a pessoa, olhando para pessoas, a pessoa já vê que tem mestres, pessoas sábias, que é digna de respeito. Agora, quando nós olhamos para Jesus como o mestre dos mestres, vai mais do que respeito, né? A lição de sábado vai falar que uma história de um jovem, né? Aqui na história do Billy Graham, que foi mutilado e ele estava deitado e apenas ele queria ver o rosto, né? Do coronel. Olha para você ver, quem é o coronel, né? Quem é o coronel? E a lição vai desenrolando, e nós vamos ver que aqui o texto, mais um meio na parte de sábado aqui, o segundo parágrafo vai falar assim, ó, a época do nascimento de Jesus, a humanidade estava mutilada e
ensanguentada, necessitando de uma visão curativa de Deus. É como se a humanidade implorasse: ó Deus, poderíamos ver o teu rosto? E aí nós vamos ver aqui no decorrer que fala assim, ó, ao enviar seu filho a este planeta, o Pai enviou o mestre dos mestres em uma missão, mostrar seu rosto à humanidade. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Revelar a Deus, ou seja, mostrar quem é Deus. Hoje, depois de Jesus ter vindo e morrido numa cruz, é muito fácil, ainda entre aspas, nós conhecer um pouco sobre Jesus. Mas imagina naquelas épocas lá, por exemplo, você vai ver da época de Abraão, Moisés, né, conhecer face a face, né? Você vai ver que Moisés ainda teve, mesmo assim de costas, né? Ou seja, e hoje nós não só ouvimos, mas vemos Deus claramente, porque ele se revelou por meio de Jesus, né? Então, quando Jesus veio, ele veio mostrar quem é o Pai. E aí, no decorrer da lição, nós vamos perceber que, realmente, Jesus é mais do que o que nós pensamos. Por exemplo, esse último textozinho que o irmão leu, o Ricardo, fala assim, ó, ao observarmos o mestre dos mestres vir à Terra, o que aprendemos com ele? Imagina você saber, vamos pegar um presidente, vamos pegar um presidente, por exemplo, como Donald Trump, né? Imagina ele vir comer na sua casa, né? É como se um impossível, né? Mas o que acontece? Jesus saiu da glória, do céu, de um lugar que nós nem imaginamos. Veio aqui e se fez servo, comeu com os servos, viveu como servo. É algo que nós só vamos compreender realmente um dia quando nós estiver com o próprio Cristo no céu. Nós vamos entender que o que Jesus quis mostrar realmente com isso. Às vezes ainda nós descobrimos um pouco. É por isso que eu ainda falo assim, sempre com as pessoas que eu conheço, eu falo, nós ainda precisamos muito aprender o que é amar, sabe? Nós ainda vivemos quase que nem no sentido do mundo. Por exemplo, nós sonhamos em ter casas, carros, né? Muitos de nós, talvez nem todos, né? Mas Jesus nasceu numa manjedoura, né? Jesus nasceu num lugar simples, humilde, sabe? Então, quando nós aprendemos realmente com o mestre a ser humildes, a amar, se for possível, perder o conforto do lar, da casa, por amor ao mestre, nós vamos entender mais ou menos o que Jesus fez por nós. Sim. Glória a Deus, irmãos. Só para fechar aqui, glória a Deus. Tem um texto do Desejado de Todas as Nações, página 19 e 20, eu não vou ler todo, se eu ler umas linhas aqui, ó. Desde a eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus. Então, desde a eternidade, Jesus estava com o Pai, era a imagem de Deus. O que ele veio fazer, então? Aí embaixo, aqui diz aqui, ó. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus, tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Olha, mostrar para os anjos o caráter de Deus. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino, tornando audível. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Tornar audível a palavra de Deus. Então, desde a eternidade, Jesus estava com Deus, junto com ele, deixou essa glória e veio aqui habitar conosco para revelar o caráter de Deus perante os anjos e nós, seres humanos. Olha que lindo. Porque os anjos tinham dúvida, né? Se você vai ler o Desejado de Todas as Nações, diz que até a cruz, Satanás, os anjos de Deus tinham uma simpatia com Satanás, né? Tinha um elo ainda. Na cruz foi quebrado isso. Então, os anjos de Deus ainda tinham uma amizadezinha, tinha alguma simpatizinha, uma coisinha, um elo com Satanás. Será que Satanás não está certo? Então, na cruz, isso acabou, né? Louvado seja Deus. Então, vamos lá no domingo. No domingo, Ricardo, lê para nós aí, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 6. Eu vou ler Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. Já está até aqui em mim, ó. Quem quiser acompanhar, os irmãos estão nos assistindo. Hebreus,
capítulo 1, verso 1 a 4, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e porque fez também os mundos, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Vai lá, Ricardo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, começa assim: pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, né, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhou em nossos corações, para dar iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, revelando o Pai, parte 1. Eu vou ler um texto aqui, ó. Está no manuscrito 24 de 1891. Diz assim, ó, ele, Cristo, apresentava Deus não como uma essência que permeia na natureza, mas como um Deus que tem personalidade. Cristo era a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele veio ao nosso mundo para restaurar o ser humano, a imagem moral de Deus, olha, a fim de que o homem, embora caído, pudesse, por meio da obediência aos mandamentos de Deus, receber a estampa da imagem do caráter divino, sendo adornado com a beleza da formosura divina. Olha, então Jesus veio aqui para nos dar direito, para nos dar poder, para ter a estampa da imagem divina em nós. Que benção! Glória a Deus. Irmão Ricardo, vai lá, domingo, Revelando o Pai, parte 1. Você pode ver que o autor, né, eu marquei 2 trechinhos aqui, 2 não, 3, né? Eu quero compartilhar com vocês a leitura. Aqui, no primeiro trechinho, o autor menciona, olha, Jesus veio à Terra para mostrar ao ser humano quem é o Pai. No passado, a revelação de Deus tinha vindo de maneira fragmentada, por meio dos profetas. Em Jesus, no entanto, a revelação final e completa de Deus chegou até nós. E aqui tem mais um. Fala assim, se desejamos conhecer o Pai, devemos ouvir atentamente o que o Mestre dos Mestres diz sobre ele. Além disso, também devemos observar o Mestre dos Mestres. O Pai é visto no Filho. E aqui tem mais um, que fala assim, assim como Deus, na criação, usou a luz para dissipar as trevas, ele nos deu seu Filho, Jesus, para dissipar as falsas visões sobre ele e para nos mostrar a verdade sobre Deus. Na face de Cristo, adquirimos conhecimento mais claro do Pai. Então, você pode ver, irmãos, que aqui é algo muito interessante, né? Ou seja, o que Jesus veio fazer aqui? Ele veio, né, revelar a imagem de Deus. Revelar a imagem de Deus na humanidade. Quando fala revelar a imagem de Deus, não, as pessoas acreditavam em Deus, a gente já sabe disso. As pessoas acreditavam em Deus. A questão aqui era, e o caráter de Deus? O que Deus pensa de mim? Será que Deus realmente me ama? Será que realmente Deus está preocupado com a minha vida? Ou será que Ele só está esperando eu fazer alguma coisa para me consumir, para me destruir? Né? Então, as pessoas tinham as visões estranhas e muitas das vezes, irmãos, era por causa dos líderes mesmo da época. Vocês podem ver que os judeus naquela época, eles colocaram, né, eles apresentaram ideias, né, fora das escrituras para as pessoas da época.
Você pode ver que quando verdade. Jesus Cristo, verdade, irmão, o irmão Samuel deixou bem claro, quando Jesus Cristo, ele veio a essa terra, o mundo vivia em trevas morais, tão grande, que as pessoas não conseguiam distinguir mais nada, não conseguiam distinguir as coisas divinas, sabe? A loucura que nós estávamos vivendo. E olha, irmãos, eu me arrisco a dizer que nós estamos caminhando, se é que nós não estamos quase chegando na mesma época que Jesus veio, de trevas, sabe? Onde as pessoas estão confusas a respeito do caráter de Deus, a respeito do que Deus quer de mim, do que Deus quer fazer por mim, quer fazer em mim, né? E o que ele quer que eu faça também. As pessoas já confundem as coisas, muitas pessoas acham que Cristo não pede nada de mim, que Cristo só quer que eu fale, eu aceito Jesus, está garantido. Não é bem assim que funcionam as coisas. Na época de Jesus, na época quando Jesus veio, as pessoas tinham uma visão distorcida a respeito de Deus. Eles acreditavam que Deus vinha para destruir todo mundo. Você pode ver um exemplo claro disso, é a história do jovem cego, que os próprios discípulos falaram assim para Jesus: oh, mestre, quem pecou? Foi o pai dele ou foi a mãe dele, né? Foi o pai ou foi a mãe para que ele fosse cego assim, né? E sofresse desse jeito. Aí Jesus tem que falar: não é bem assim. Não foi nem ele, não foi nem o pai, nem a mãe dele, nem ele. Essas coisas aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, as situações estavam ocorrendo de tal maneira ali, né? A degradação humana, que esse jovem nasceu cego. Ele nasceu cego. E aí o que aconteceu? É claro que tem casos, a gente sabe disso, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Nós temos casos de pessoas que nascem com problemas de saúde devido aos seus pais que foram de um jeito relapso, a gente sabe disso. Mas o caso daquele jovem não era isso, né? E Jesus deixou bem claro. Então você pode ver vários exemplos ali. Olha só outra situação, né? Quando Jesus, né, ele curou os leprosos lá, os 10 leprosos, só um veio para agradecer, né? Tinha outro leproso que chegou em Jesus falando assim: olha, Senhor, se tu quiseres, se eu pode me tornar limpo. Jesus falou: eu quero, fique limpo. Então isso mostrou o caráter de Deus. Aquelas pessoas achavam que Deus não estava ligando para elas, porque eles eram imundos, porque foram decretados imundos, deixavam eles de canto. Então Jesus foi mostrar para eles que para todas as pessoas tem solução, né? Jesus veio mostrar isso para eles, e muitas vezes os líderes estavam apontando para um outro caminho. Então você vê as trevas morais e espirituais que estavam vivendo essas pessoas. Então isso é muito importante, sabe? Revelar a imagem de Deus. O que realmente Deus pensa de mim? Qual é o sentimento de Deus a respeito da humanidade? Foi o que Jesus veio trazer, que Jesus veio mostrar pra gente. Sim. É verdade. Nossa, Mara. Pegando um ganchinho aí do que o irmão falou, revelar realmente o Pai, né? Jesus, ele veio mostrar a glória de Deus ao homem, né? Quando ali Jesus estava para vir na sua vinda, né? O povo judeu. O que aconteceu ali, irmão? Você vai ver que... Eu tô até antecipando um pouco a lição, mas você vai ver que, infelizmente, quem estava esperando Jesus não era o povo que deveria esperar, né? O povo judeu. Você vai ver que alguns magos, alguns pastores estavam, ao estudar a palavra de Deus, percebendo que algo estava para acontecer, enquanto o povo de Deus estava em trevas. E aí, então, o que aconteceu? O Filho de Deus veio, né? E eles rejeitaram, como nós bem sabemos. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio realmente revelar o Pai. Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, página 22, vai falar assim, ó: foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai, poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer, né? Então, nós vamos ver que não foi fácil, sabe? Quando você olha a obra que Jesus fez, só ele era digno disso.
mas não foi fácil, né? Revelar o Pai. Ele tinha todo o prazer do Pai. Ele tem todo o prazer de revelar o Pai. De maneira nenhuma, Jesus se escondia de querer mostrar o Pai às pessoas. Então, você vai ver na história que Jesus, o caráter de Jesus era o quê? O caráter de Jesus era glorificar o nome de Deus. O caráter de Jesus era transformado automaticamente por contemplar a glória do seu Pai. Ou seja, eles eram um, né, em pessoas, em pensamento. Então, aqui no texto de domingo, vai falar até assim, ó, se desejamos conhecer o Pai, devemos ouvir atentamente o que o mestre dos mestres disse sobre ele. Além disso, também devemos observar o mestre dos mestres. O Pai é visto no Filho. Então, tudo que Deus queria expressar para a humanidade foi expresso na pessoa de Jesus, né? Então, é incrível quando nós olhamos para o passado e a Bíblia não esconde como o povo de Deus sempre andou cego em todas as épocas, né? E igual o irmão falou aí, o irmão Ricardo, nós estamos caminhando para isso também. Nós vemos que, como o povo judeu rejeitou o próprio Jesus, hoje nós podemos até não rejeitar a Jesus por palavras, mas às vezes na prática, muitas das vezes nós estamos rejeitando Jesus, né? Às vezes, quando eu leio a palavra de Deus e vejo que deveria viver à luz daquilo que está tão claro, eu automaticamente estou rejeitando o Filho e o Pai. Quando eu rejeito uma luz, quando eu rejeito uma instrução de Jesus, eu estou rejeitando o Pai. Então, hoje, infelizmente, nós estamos caminhando para isso. E eu digo isso como povo de Deus, né? Nós sabemos que nós somos o povo de Deus. Nós estamos caminhando para, infelizmente, não todos, mas, se for possível, negar Jesus, né? Porque as pessoas não leem a Bíblia, né? O povo de Deus não está lendo a Bíblia, o povo de Deus não está estudando a palavra de Deus. Então, nós deveríamos mais voltar para a Bíblia e não para líderes, porque o que aconteceu na época em que Jesus estava para vir, muitas pessoas deram ouvido aos líderes da época. E o que aconteceu? Muitos ficaram cegos, porque eles davam ouvido aos seus líderes. E hoje nós estamos correndo esse mesmo perigo. Então, deveríamos olhar mais para Jesus, e aí saberemos qual é a vontade do Pai, né? Então, quando nós buscamos conhecer mais sobre Jesus, nós vamos saber realmente qual é a vontade do Pai e conheceremos mais sobre ele. Amém. Amém. Então vamos revelando o Pai, parte 2, continuação desse tema nosso. Eu vou ler João, capítulo 1, verso 14. Olha lá, que diz, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ao verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. E aí João, capítulo 14, verso 9, diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então vamos comentar isso aí, irmão Ricardo, revelando o Pai, parte 2. Você pode ver, irmãos, que ele, né, o Filho de Deus, o objetivo dele, a questão de revelar o Pai, né, era ensinar. Você pode ver que Jesus teve que ensinar novamente, do zero, praticamente do zero, teve que ensinar do zero como as pessoas tinham que agir. Você pode ver que quando o povo israelita, né, não vamos falar a questão individual, porque assim, Deus chamou Abraão, né, Abraão andou ali peregrinou ali por Canaã, pela terra dele, a terra da promessa. Lá teve Isaac teve Jacó, e aí a família de Jacó, que Jacó teve, foi ali também na terra da promessa, e aí a situação levou eles para o Egito, né, devido à fome e tal. Ficaram lá, os egípcios se aproveitaram deles e escravizaram. Lá foi perdido totalmente o conhecimento de Deus. O pessoal sabia que Deus era poderoso e tal, mas não praticava mais os mandamentos de Deus,
muitas das coisas tinham se perdido, gerações tinham vindo, tinham surgido, as pessoas não sabiam mais de nada. Aí Deus levanta Moisés e Moisés, como instrumento de Deus, tira o povo de lá. Você pode ver que no decorrer da história, você vê lá nos livros de Levíticos, que é o livro da lei ali, né? Orientações sobre comida, orientações ali sobre comportamento, né? Sobre até questão de higiene, Deus estava ensinando para aquele povo. Olha que situação, a degradância chegou naquele povo, né? A falta de Deus, a falta do conhecimento divino, a falta das orientações divinas, né? E você vê que as pessoas estavam quase como animais. Aqui, quando Jesus veio à Terra, né? As pessoas não tinham problemas a respeito da questão de higiene e tal, mas as pessoas eram tão ignorantes quanto aqueles que saíram do Egito. E pior que eles não eram ignorantes, porque eles não tinham de onde obter fonte de conhecimento, sabe? Porque os israelitas que saíram do Egito não tinham de onde buscar. Mas o povo israelita que estava aqui, os judeus, né? E um pedaço da tribo de Benjamim que ficava ali junto, né? Eles tinham de onde extrair. Mas o que eles preferiram foi que nem o irmão Samuel mencionou. Eles preferiram confiar na sua liderança. Só que a liderança se tornou corrompida, né? E aí começou a colocar suas ideias, seus pensamentos, em vez da palavra de Deus. E aí é onde houve o perigo. Nós sabemos que se eles fossem pessoas que estudassem a palavra de Deus, que se baseassem no assim diz o Senhor, ele se lembraria do profeta Jeremias. O profeta Jeremias deixa bem claro no capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no outro. Maldito é aquele que confia no braço de carne, né? Que se aparta do Senhor. Então, mas eles rejeitavam os profetas, né? Muitos deles rejeitaram os profetas, que tinham raiva dos profetas, porque os profetas falavam dos pecados deles. E eu quero ler um trecho aqui, irmãos, falando a respeito disso, falando da revelação. Esse livro aqui, ó, Educação. Olha, eu faço questão, né, que os irmãos leiam esse livro, né? Esse livro, irmãos, olha, livro físico, mas vamos supor, eu não tenho condição de comprar um livro físico. Você pega o aplicativo de celular, quase todo mundo tem aplicativo de celular, lê esse livro é muito importante. Aqui não fala somente de educação de filhos. Aqui fala a questão da educação para a eternidade. E eu quero ler um trecho que está aqui, ó, na página 74. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Aqui, achei. 74, tá? Aqui falando, ó, o título O Mestre Enviado de Deus, tá? O capítulo. Fala assim, ó. O maior dom de Deus foi concedido a fim de satisfazer a maior necessidade do homem. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Por meio de falsos ensinos, olha só o que está acontecendo, ó. Por meio de falsos ensinos, a mente dos homens por muito tempo andara desviada de Deus. No sistema de educação, então prevalecia a filosofia humana, né? Havia tomado o lugar da revelação divina. Em vez da norma da verdade conferida do céu, os homens haviam aceitado outra, né? De sua própria criação. Tinham se desviado da luz da vida para caminhar nas fagulhas que eles haviam acendido. E aqui tem outro texto, olha só. Quando Cristo veio à Terra, né? Aqui um pouquinho embaixo, a humanidade parecia estar rapidamente a atingir o seu ponto mais degradante. Olha, os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. A vida se tornara falsa e artificial. Os judeus, destituídos do poder da palavra de Deus, olha só, não tinha mais a palavra de Deus. Ainda continua, davam ao mundo tradições e especulações que obscureciam a mente e adormeciam a alma. A adoração de Deus, em espírito e em verdade, tinha sido suplantada, tinha sido tirada pela glorificação dos homens em uma rotina infindável de cerimônias de criação humana. Pelo mundo todo, os sistemas todos de religião estavam perdendo seu poder sobre a mente e a alma. Desgostosos com fábulas e falsidades, e procurando abafar o pensamento, os homens volviam para a incredulidade e para o materialismo, deixando de contar com a eternidade, viviam para o presente. Olha que coisa terrível. Olha a coisa terrível, o que os líderes fizeram, se afastaram de Deus, e aí começaram a encher, olha só, irmãos, começaram a encher, né, a igreja da época
de várias coisas, de infindáveis tipos de cerimônia, vários tipos de cerimônias para preencher o tempo dos membros lá, do povo israelita, mas aquilo ali não satisfazia espiritualmente as pessoas. O que aconteceu com muitas pessoas? Eu vou ler de novo. Olha só o que diz aqui, ó. Pelo mundo todo, os sistemas todos de religião estavam perdendo o seu poder sobre a mente e alma. E aqui diz, desgostosos com as fábulas e falsidades, as invenções, aquelas coisas todinhas que tá lá dentro, tá? Ainda continua. E procurando, então, abafar esse pensamento, os homens volviam, ou seja, eles iam para a incredulidade. Falei, ixi, não tem Deus aqui não, rapaz, isso aqui é besteira, não tem Deus aqui não. Ainda continua. E para o materialismo. Sabe uma coisa? Deus é meu dinheiro. Você já viu aquele ditado? O pessoal gosta de falar, Deus é meu dinheiro, eu vou correr atrás da vida aqui. Sai fora. Você pode ver que quando Jesus foi pego para ser condenado, tinha duas classes de pessoas dentro da liderança. Os fariseus e os saduceus. Os saduceus, que eram uma facção lá dentro, os saduceus nem criam, irmãos, os saduceus não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Olha só, como é que pode ter pessoas dentro da igreja, na época, olha só que situação, como é que pode ter pessoas dentro da igreja, e eram líderes, os saduceus fazia parte da liderança, entendeu? Não era uma pessoa que está visitando, que nem hoje, fiz uma visita na igreja, sabe, fiz uma visita na igreja, mas eu não creio assim, sabe, porque tem as pessoas que não conhecem a palavra, né, acham que aquilo não é verdade, algumas coisas. E isso até respeita, até a pessoa aprender. Mas eles não, esses homens aqui, os saduceus, eram líderes. Eles não criam na ressurreição. Olha que bagunça. E aí tinha os fariseus, que eram outra parte, né? Ali, e viviam em pé de guerra, viviam brigando ali, né? Ninguém sabia qual dos dois era mais fanático, né? Se eram os fariseus ou se eram os saduceus. Então, era terrível. Aí você acha que as pessoas vão se firmar em alguma coisa ali? Não vão se firmar em nada. Você pode ver que muitos aqui, o que fizeram? Começaram a endurecer o coração, começaram a ir para a incredulidade. E olha aqui, ainda diz mais, né? Deixando de contar com a eternidade, essas pessoas, né? Os membros, né? O povo, eles viviam para o presente, vivia por hoje. Vou viver hoje, amanhã, comamos e bebamos, né? Tem aquele texto, né? Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer mesmo, então, tanto faz. Deus não liga para a gente, Deus não está nos vendo, né? Era essa a ordem do dia. Era a ordem do dia lá. Você pode ver, as trevas eram tão densas, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, pode ficar sossegado, irmãos. Eu quero ler só esse trechinho aqui, né? Porque aqui fala de outro assunto, né? Mas eu quero só bater nessa tecla. Eu quero, assim, contribuir com o ponto de vista que o irmão Samuel estava falando, que a liderança levou o povo a enfraquecer. E realmente está provado aqui, foi a liderança. Foi a liderança. Isso é muito perigoso, irmãos. E eu digo para algum irmão, alguma irmã que estiver nos assistindo, se você, não importa, viu, irmão, se você faz parte da liderança constituída da igreja. Porque qualquer um candidato ao céu, ele tem que estar lá para mostrar realmente para as pessoas que ele é um instrumento de Deus, que ele é um filho de Deus. E aqueles que estão no cargo de liderança, aqueles que estão no cargo de liderança, essa responsabilidade é maior ainda. É maior ainda, porque dependendo de como eu ou você está agindo, falando ali, nós podemos estar afastando as pessoas, né, da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Nós devemos refletir, né? Então, Jesus teve que ensinar do zero. Vocês podem ver, a gente viu olha só, o camarada chega em Jesus, né? Chega em Jesus e pergunta assim, falando dos mandamentos. Pergunta dos mandamentos a respeito para Jesus. Aí Jesus fala para ele, olha, amará o teu próximo como a ti, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí, olha que o camarada pergunta para Jesus, um dos líderes, e quem é meu próximo? Ele tá de brincadeira, né? Parece que ele tá de brincadeira, parece que tá fazendo piada com Jesus. Não era isso não, ele tava jogando de artimanhas para querer prejudicar. Olha que situação. Olha que situação. As pessoas querem pregar a palavra de Deus, mas tem outros invejosos lá da época, invejosos, não queria que ele pregasse, não. Não, ele não pode pregar, não, porque senão ele vai tirar os membros daqui, né, do meu domínio, do meu controle. Olha aí, com o próprio Filho de Deus teve que passar. Olha que transtorno. Jesus teve que falar para ele, rapaz, o mandamento é esse, você sabe. Que pergunta, passou vergonha na frente do povo, né? Irmãos,
Isso só para você ver. Só para você ver. Olha a situação que eles estavam vivendo. E eu tenho muito medo que essas coisas se repitam. Fala, irmão Samuel. Muito bem o que o irmão falou aí. Revelando o Pai. Quando nós olhamos para essa obra de Jesus revelar o Pai, é muito interessante. Porque Jesus ele veio na plenitude do tempo, né? Se eu não me engano, o livro de Desejado das Nações vai falar sobre isso. A plenitude do tempo Jesus nasceu. Ele nasceu no tempo certo, exato, né? Onde as trevas morais e espirituais tinham se agravado de tal ponto que é como se Deus dissesse assim, basta, é a hora. Você tem que descer, meu filho. Então, quando nós vemos a hora que Jesus nasceu, foi na hora certa, no momento certo, não tenho dúvida. Quando você vê ali Jesus no seu ministério, quando ele chega ali no templo e vê aquela algazarra, né, dos cambistas, ali fazendo do templo um lugar de comércio, eu fico pensando, o que passou na cabeça de Jesus ali, não é? Porque a cegueira espiritual do povo estava tão grande que o povo estava fazendo da casa de Deus comércio, né? Se eu não me engano é o livro de Oséias, ou é Amós, eu tô esquecido o texto, que vai falar que eles vendiam animais coxos, doentes, ou seja, a que ponto os sacerdotes estavam chegando, né? Você vai ver que a cegueira espiritual estava muito grande, as pessoas estavam desafiando Deus, e hoje não está diferente. Hoje as pessoas, de alguma forma, é como se estivesse desafiando a Deus. Ali quando você vai ver que os fios de Arão se perverteram, você vai ver que era filho de um sacerdote, né? Cometeram coisas terríveis no santuário de Deus. E o que aconteceu com eles? Mas hoje, as pessoas, não, Deus é amor, né? Infelizmente, irmão, tá chegando o tempo, e agora nós percebemos muito claro, né? Os acontecimentos estão sendo muito rápidos, as coisas estão acontecendo tão rápido que nós devemos realmente aprender o que significa temer a Deus, né? A palavra temer a Deus não significa simplesmente eu ficar quietinho no meu canto, não. É muito mais do que isso. E quando Jesus veio revelar o Pai, ele veio exatamente tirar a cegueira espiritual do povo, né? Jesus veio tirar a cegueira espiritual, estava muito grande. As pessoas realmente não estavam sabendo discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E hoje não está diferente, né? Nós não julgamos ninguém, não apontamos ninguém, mas muitos de nós mesmos não estamos sabendo discernir entre o certo e o errado. E isso é um grande perigo, né? E quando Jesus veio revelar o Pai, aqui vai falar um texto aqui que eu achei muito interessante, fala assim, ó: a luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Havia apenas uma esperança para a humanidade, a de que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Cristo veio para restaurar esse conhecimento. Então, as pessoas não estavam sabendo nem distinguir qual é a vontade de Deus, sabe? Olha para você ver, as pessoas hoje vão para a igreja e não sabem nem discernir que roupa vai para a igreja, né? Isso é algo mínimo, né? As pessoas perdeu o senso do que é temer a Deus, né? E eu estou citando isso, mas vai muitas outras coisas que eu não quero entrar nem em detalhe, porque pode até afetar as pessoas, algo que não deveria nem afetar. Ele devia pensar em raciocinar e dizer, realmente, Deus merece muito mais que isso, né? Mas vamos dar continuidade aqui. O texto fala assim, ó: Jesus veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o havia representado de maneira errada. Veio para manifestar a natureza de sua lei e revelar em seu caráter a beleza da santidade. Irmãos, é isso. Jesus veio mostrar que a lei jamais pode ser quebrada. E Jesus veio mostrar a beleza da santidade de Deus, sabe? O Deus que nós não podíamos tocar,
Deus que nós não podia ver, nós hoje conhecemos, né, face a face, né, como lá em Jó fala, ele já veio, ele já mostrou para o universo que Deus é amor, mostrou para nós, e o que nós tiramos de tudo isso é buscarmos agora, através do nosso eu, revelar Jesus para as pessoas, né? Que esse seja o nosso desejo, revelar Jesus para as pessoas. Mas não um Jesus tudo pode, ou um Jesus morno, né? Mas um Jesus que realmente transforma, né? Então, se lá em 1 Coríntios 5,17 vai falar, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe? Nova é nova. Sabe? Quando Jesus veio e revelou o Pai, ele não revelou o Pai aos poucos, ou de maneira escura. Não, ele revelou mesmo. Ele falou, ó, Deus é assim, Deus, ele ama vocês, ele quer que eu obedeça assim como eu obedeço, né? Então, nós temos que, realmente, nós como povo de Deus, nós devemos meditar mais sobre a qual Deus nós estamos servindo, sabe? Existem muitos deuses falsos por aí. Existe um Deus só na palavra, né? A pessoa lê a palavra, tal, mas não vive. Então, o que Jesus veio fazer foi isso. Foi revelar o Pai e viver toda a palavra, né? Sem ter nenhuma desculpa. E que esse é o desejo, né? Que nós temos de viver. Vamos na terça-feira agora, lendo a mente do mestre. Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4, ó, diz assim, ó, portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns extravães, afetos e compaixões, completai meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, mesma mente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha que interessante, irmãos. E aí o capítulo 4, verso 2 a 3, capítulo 4, verso 2 a 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, baseado também em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11, irmãos, vamos comentar aí, Ricardo, lendo a mente do mestre. Você pode ver, irmãos, que é algo bem interessante, né? Isso daqui. Quando fala de lendo a mente do mestre dos mestres. Eu não colocaria esse título, sabe? Lendo a mente, porque o ser humano não pode ler a mente de Deus, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer aqui, né? Compreendendo, né? Compreendendo o comportamento de Jesus. Ou seja, se você sabe que ele age sempre de um jeito, que o Filho de Deus sempre age daquela maneira, então você sabe que em qualquer situação ele vai agir assim. Não significa que você está lendo a mente dele, é que você já conhece conhece ele tão bem, que você sabe que o comportamento dele é aquele jeito, né? Independente daquela situação. Ou seja, é isso que nós devemos tirar de lição para nós. Nós temos que ser cristão, independente de, apesar de, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós temos que ser cristãos, candidatos ao céu. E aqui, eu achei algo interessante, onde o autor ele fala assim, ó, somos lembrados, né? De que há muito a aprender com o mestre dos mestres. Verdade? Nós nunca vamos cansar de aprender. Cada vez que a gente lê uma passagem bíblica, a gente pode ler no outro dia, a gente pode achar outras gemas da verdade ali que a gente não passou despercebido. Isso é fato. Ainda continua. Aprendemos com as mensagens que Jesus compartilhou durante seu ministério terrestre, com os milagres que ele realizou e com sua maneira de agir com os outros. Olha aí. Então, olha só que o autor ele coloca. Ele fala que nós aprendemos com o seu ministério terrestre, né? De como Jesus, o que Jesus compartilhou pelo seu ministério terrestre, né? As suas mensagens por meio de parábolas ou mensagens diretas, né? Até revelação, até profecias, né? Que o Filho de Deus apresentou. Com os milagres também nós aprendemos também com Jesus, né? E também com sua maneira de agir com as pessoas. Então, isso tudo serve para nosso aprendizado. E aí, como eu falei, né?
Nós já sabendo como o Filho de Deus vai agir, e você fala, aí você pensa assim, olha, e essa situação, como o Filho de Deus agiria? Olha, o comportamento dele é o mesmo. Ele não tem mudança, não tem nem sombra de variação. Ele é o mesmo em qualquer situação. É claro que ele não, Jesus, ele não ia ferir uma pessoa, né, desnecessariamente, tá? Assim, quando eu digo ferir, é apresentar a mensagem, a pessoa que ia ser tão dura para a pessoa poderia levar a pessoa a chorar, se não fosse necessário. Às vezes, agora, se fosse necessário a mensagem ser dura, ele falaria a mensagem dura. Você pode ver que tem vários relatos que você vê onde Jesus ele apresenta a mensagem assim mais enérgica, mais dura, né? Um exemplo claro disso é aquela mulher, a Ciro Fenícia, que ela ia atrás de Jesus gritando, mestre, mestre, me ajuda, ajuda minha filha, meu filho, né? E Jesus aparentemente estava fingindo que não estava ouvindo essa mulher. E os discípulos falavam, mestre, essa mulher está incomodando, essa mulher, ela está insistindo, há muito tempo essa mulher está falando, por favor, despeça essa mulher logo, ela está me deixando cansado já, ela está gritando, não está incomodando. Aí Jesus para, né? E ela começa a falar da situação dela, pedindo a Jesus fizesse um milagre por ela. Ela era estrangeira. Jesus falou assim: escuta, mulher, você não sabe que não é lícito, né? Que não é lícito a gente dar da comida da mesa para os cachorros, né? Ou seja, eu só vim aqui para cuidar da casa de Israel. Nossa, que mensagem dura! Que mensagem dura! Não é lícito dar para os cachorros? Ou seja, porque era a visão que os israelitas tinham, não era a visão de Jesus aquilo ali, era a visão que os próprios judeus israelitas tinham. Nós somos povo superior, nós somos melhores, esse povo não vale nada. Você pode ver que depois na sua frente, no outro evangelho, nos outros evangelhos, só esqueci qual foi o evangelho, não sei se foi Lucas, que fala que alguns gregos queriam falar com Jesus e não puderam entrar no templo. Ele tinha que ficar numa parte dos estrangeiros lá, e aí tiveram que chamar Jesus para conversar com eles. Então, eles tinham esse preconceito seríssimo com as pessoas, mesmo sabendo que eles eram portadores, que eles eram os privilegiados para levar a mensagem de salvação para a humanidade. Tá? Os judeus dessa época guardaram para si, em vez de apresentar o Salvador, apresentar a Deus, apresentar o caráter de Deus para a humanidade. E aí Jesus falou na linguagem que os discípulos entendiam. Ele entendeu, ele falou assim, né, o mestre, deixa eu bem claro, você não sabe, mulher, que eu não posso dar para os cachorros a comida que está na mesa dos donos da casa? Eu tenho que alimentar Israel. Aí ela falou assim, eu sei, Senhor, mas mesmo da mesa dos donos, né, cai migalhas, né, e os cachorros comem. Nossa, quando a mulher falou aquilo ali, Jesus falou assim, olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel, vá que seja feito conforme a tua fé. Então, aquilo ali foi um fato, né, que os discípulos escreveram e que está relatado para a gente compreender. Mas se vocês notarem, houve situações ainda que os discípulos ainda foram tardios de aprender. Veja um exemplo claro, foi Pedro. Lembra a história de Pedro? Que tinha um homem chamado Cornélio, né, que o Espírito de Deus revelou para ele, vai lá, tem um homem chamado Cornélio, né, que ele é um centurião romano, e ele está clamando de dia, está clamando em oração, ele está pedindo ajuda, né, ele quer compreender da palavra de Deus, ele quer conhecer a salvação de Jesus Cristo, e Pedro estava confuso, Pedro estava o quê? Não, mas esse povo aí não é da nação israelita. E aí ele estava lá no momento, no local lá para oração, e aí vem a visão sobre ele, né? Desce um lençol com um monte de animais, né? Animais impuros, né? E aí a voz do céu dizia, mata e come, Pedro. Ele falou, não, senhor, não posso fazer isso. Essas carnes são imundas. Aí ele falou, aí a voz, né, de Deus falou o seguinte, não considere imundo o que Deus purificou, né? E aí ele, mesmo assim, ele não comeu, né? E aí, ou seja, aquele lençol, né, com aqueles animais foi tirado dele. E aí depois ele foi lá, né? Ele foi lá, veio os mensageiros, chamaram Pedro foi lá e viram que aqueles homens foram cheios do Espírito de Deus, que eles eram homens sinceros, eram homens tementes a Deus. E aí Pedro entendeu a visão, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa de que nação você seja. Se você é judeu, se você é grego, se você é etíope, se você é japonês, se você é chinês, se você é brasileiro, se você é de qualquer nação, não importa para Deus. Para Deus o que importa é homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade. Então,
Então, você conhecendo o comportamento do Filho de Deus, você sabe que também não pode ser assim, você não pode ser preconceituoso, você não pode achar que aquela pessoa é de um jeito ou de outro. Então, são vários ensinamentos do Filho de Deus. E tem coisas que ele não precisa nem falar mais, ele não precisa nem ser falado, que você, como um cristão, você sabe, o Filho de Deus não faria isso, não agiria desse jeito. Você sabe que ele não agiria, entendeu? Então, isso é algo muito importante. E aqui tem um trechinho, irmãos, bem no rodapé da lição aqui, é uma frase, né? Uma frasezinha bem aqui embaixo, no rodapé da lição. Eu vou ler, olha só o que diz. Sua humildade, né, pode ser uma poderosa oportunidade. Sua humildade pode ser uma poderosa oportunidade para refletir a Cristo para os outros. Veja, quando fala de humildade, muitas vezes a pessoa confunde que ser humilde com ser necessitado. Não, ser humilde é ser simples e tratar todos como igual, não ter preferência por ninguém. Outra coisa, quando eu falo que a gente não pode confundir, ser humilde não é ser submisso, viu, irmãos? Viu? Não é ser submisso. Ser humilde não é ser submisso. Não é, não, porque ele falou, eu tenho que obedecer, tudo. Mesmo estando errado, eu vou obedecer, eu estou sendo humilde. Não é humilde aí. Isso não é humildade. Se você sabe que tem coisa errada e você está apoiando e você está obedecendo aquilo ali, isso não é humildade, isso não é símbolo de humildade. É símbolo de submissão, principalmente submissão a coisa errada. Nem Deus quer uma submissão forçada, nem Deus pede uma submissão forçada para nós. Ele apresenta os mandamentos, ele apresentou a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele pede que nós venhamos a ele por amor, né, correspondendo ao amor dele por nós. Nem ele obriga, nem Deus obriga o homem a ser submisso forçadamente. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir humildade, ser uma pessoa simples, tratar todo mundo como igual, não importa se é uma criança ou se é um adulto, tratar com respeito com o igual, tá? Então tem uma diferença muito grande, ser humilde e ser submisso. Verdade. Fala, irmão Samuel. Esse tema realmente é interessante, né? Lendo a mente dos mestres. É um pouco difícil de compreender a mente de Jesus para nós, né? Com a natureza pecaminosa, debilitada por causa do pecado. Mas quando nós olhamos um pouco para o pensamento de Jesus que está registrado nas Escrituras, nós vamos ver que Jesus, ele é sábio em tudo que ele fazia. Tudo que Jesus fazia era extremamente calculado. Ele não falava uma palavra sem que não fosse inspirada pelo Espírito Santo. Você vai ver aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, ele usava sempre o está escrito, usava sempre a palavra de Deus, mas também tem aqui em Mateus capítulo 26, tem o texto que fala sobre Jesus perante o Sinédrio, falando ali sobre os sacerdotes ali, né, reclamando. Vou até ler um pouquinho aqui para os irmãos entenderem um pouco, e fala assim, ó: ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que estes dispõem contra ti? E agora, os irmãos possam prestar atenção só nesse texto aqui, ó. Não precisa nem ler tudo. Jesus, porém, guardou silêncio. Interessante. Jesus, ele é sábio demais para a minha compreensão de tentar entender a mente de Jesus, sabe? Jesus, ele guardava silêncio no momento que deveria guardar. Jesus falava no momento que deveria falar. E uma coisa eu presto atenção. Quando Jesus, na sua caminhada terrestre na Terra, você vai ver que várias histórias é bem planejado. Por exemplo, quando o irmão falou aí da mulher Sírio Felícia, Jesus falou umas palavras duras para ela, falou, mas ele sabia exatamente o que estava falando para ela, entendeu? Então, quando nós entendemos a mente de Cristo, nós podemos entender que nós deveríamos seguir o modelo. Nós não deveríamos falar palavras que às vezes não deveria ser dito naquele momento,
Deveríamos ser pessoas mais espirituais. E para isso devemos o quê? Andar no Espírito, né? Devemos andar no Espírito, sempre em comunhão com Deus, através do estudo da palavra, para que nós não possamos tomar decisões erradas, ou até mesmo falar palavras que venham, talvez, afastar um irmão, em vez de acolhê-lo para mais próximo de Cristo, né? E aqui, em Filipenses, é muito interessante, porque a igreja de Colossos era uma igreja que tinha muitas discussões, né? Você vai ver que as pessoas ali, elas tinham pensamentos diferentes, mas através do exemplo de Cristo, Paulo quis mostrar que, assim como o Verbo se fez carne, se humilhou, nós temos que buscar entender as pessoas como elas são. Às vezes eu posso ficar martelando uma tecla muitos e muitos anos da maneira errada. Se fosse da maneira certa, eu poderia ganhar uma alma rapidinho. Quando nós olhamos ali para Atos, capítulo 2, não foi necessário reunir mestres de vários lugares, não foi necessário reunir pastores de vários lugares, ou fazer um grande show, um grande teatro. Simplesmente pessoas humildes e simples decidiram colocar a vida de acordo com a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos um pouco sobre a mente de Jesus, era exatamente a mente de Deus. Jesus agia como Deus agiria. Afinal, é o próprio Deus. Então, irmãos, o que nós podemos aprender sobre a mente do Mestre é isso. É que Jesus, ele não fazia nada por si mesmo. Tudo que ele fazia era exatamente a vontade do Pai. Como cristãos, seguindo o exemplo do Mestre, nós deveríamos sempre fazer a vontade do Mestre, sabe? Nós acertaríamos muito mais, né? Porque muitas das vezes nós tomamos decisões que nos afastam de Deus. Mas se nós tivéssemos sempre na mente os pensamentos, né? Como Jesus agiria, o que Jesus faria, nós ganharíamos muito mais com isso, né? Às vezes, por exemplo, um exemplo, às vezes você discute com o irmão. Se nós tivéssemos a mente de Cristo, assim como Cristo tinha a mente do Pai, nós não chegaríamos nem ao ponto de discutir, né? Lá em Gênesis vai falar sobre Caim, quando ele estava para cair em pecado. O que o texto vem falando lá? Eis que o pecado está à porta, a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, muito do pecado começa na mente. Então, nós deveríamos buscar mais de Deus, ter comunhão, que aí nós não cairíamos em pecados, ou até mesmo, como eu falei, em discussões que não levam a lugar nenhum. Então, aonde Cristo chegava, ele fazia a obra como deveria ser feita, sabe? Quando nós se reunimos com nossos irmãos na igreja, eles têm que ver Cristo em nós. É isso, não deve ver mais nada. Não deve ver a roupa, não deve ver nada. Porque se você estiver ligado a Cristo, pode ter certeza que a sua roupa, a sua aparência, o seu modo de falar, tudo é transformado, né? Então, meu desejo é esse, né? Que os irmãos e nós possamos realmente seguir o modelo e buscar ter a mente do Mestre, né? Jesus realmente ele tem muito para nos ensinar. É um livro que a Bíblia vai falar que não caberia tudo que Jesus, né, teria feito e deixado para nós, mas ele deixou o suficiente para que nós possamos, através do pensamento que ele deixou escrito, vivermos conforme a vontade do Mestre. Amém? Amém. Amém. Segundo Coríntios, vamos à quarta-feira, o Mestre dos Mestres e a reconciliação. Segundo Coríntios 5, fala para nós ler o 16 a 21, mas eu vou ler só o capítulo 5, verso 17, ó. Sintetiza aqui, ó. Okay. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas eram novas. Então, irmão Ricardo, vamos comentar essa reconciliação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vocês podem ver, irmãos, que aqui
esse trechinho aqui fala de reconciliação. A reconciliação aqui é um caráter transformado. Um caráter transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque quando eu falo assim que o Filho de Deus veio fazer reconciliação com a humanidade caída, ele veio para salvar a humanidade daquela vida miserável que vivia. Ou seja, restaurar a humanidade da imagem de Deus. E para mim ser transformado à imagem de Deus, primeiramente tem que vir daqui. Né? Tem que vir daqui, do intelecto. Então, é um caráter transformado. O caráter que amava o que era mal, não, agora ele não ama mais o que é mal, ele odeia o que é mal, agora ele só quer o que é bom, a vontade dele é a vontade de Deus. Então, o que sai do lábio dele é a mesma coisa que saía do lábio de Jesus. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Então, é isso que nós temos que ter em mente. E eu quero ler um trechinho aqui, irmãos, né, no comentário aqui da Bíblia White, que é no capítulo 5 de 2 Coríntios, tem um texto do Espírito de Profecia que eu quero ler para vocês. É uma carta, tá? A carta 31, de 1894. Olha o que diz, muito, muito interessante. A religião de remendos não tem o menor valor diante de Deus. Né? Ele requer todo o coração. Nenhuma parte dele deve ser reservada para o desenvolvimento de tendências, né, herdadas ou cultivadas para o mal. Nenhuma parte da minha religião, do meu caráter, deve ser reservada para isso. Ser áspero, severo, julgar-se demasiadamente importante, ser egoísta, procurar os próprios interesses, né? Agora, olha só essas coisas. Agora, mas exigir que outros ajam, né, com abnegação é uma religião que constitui uma abominação para Deus. Olha só que coisa. Tá falando a pessoa é áspera, ela é severa, ela se acha muito importante, ela é egoísta, ela se acha superior aos outros, ela acha que tem um domínio sobre os outros, porque talvez ela está num cargo de liderança, ou porque ela sabe, vamos supor que ela literalmente saiba mais que o outro, que ela é outra pessoa, porque ela pode ter saber mesmo, pode ter estudado mais, saber mais, pode saber mais, não tem problema, isso é fato, mas o fato de você ter mais conhecimento não significa que você é melhor que os outros, né? E aqui fala, mesmo tendo todas essas falhas de caráter, ainda exigir que outros ajam com abnegação, sendo que você mesmo não age, olha só, é uma religião que constitui uma abominação para Deus, é abominável para Deus, porque você está exigindo de uma pessoa, algo de uma pessoa que você sabe que você tem que fazer, mas não faz. Isso é uma hipocrisia, né? E ainda continua, muitos têm exatamente essa experiência no dia a dia, mas ela é uma falsa representação do caráter de Cristo. Olha só, meus irmãos, vocês podem ver que Jesus, né, o Filho de Deus, o que ele pedia para as pessoas fazer, ele fazia. Ele não estava pedindo algo para as pessoas fazer, porque, não, vou pedir para ele, né, e eu não vou fazer nada. Não, ele fazia. Quando ele falava guardar os mandamentos, é porque ele guardava. Né? Quando ele falava assim, amar o próximo, é porque ele amava. Então, esse tem que ser nosso comportamento. Né? Esse tem que ser a nossa atitude. Tem um ditado muito popular, que eu lembro quando eu era garoto, né? Meu pai falava assim para mim, apesar que eu nunca concordei com isso, viu, irmãos? Ele falava assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aquilo ali, no começo, foi mais... Eu era um garoto, eu tinha o quê? 8, 9 anos, eu ouvia aquelas coisas. Eu falava, mas não dá certo isso. Por quê? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Ele fazia algumas coisas, e eu queria fazer também. Porque geralmente as crianças copiam os pais, a gente sabe disso. Se pro pai está sendo legal aquilo ali, o filho quer fazer também. Porque ele acha que é legal. Até ele ter compreensão, que aquilo ali não é o certo. Mas ele falava assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? E aí ele tomava bebida alcoólica, né? E falava essas coisas na frente das pessoas. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu falei, mas tá errado isso aí. O correto é falar o seguinte, olha, faço o que eu mando porque eu estou fazendo. Faço o que eu mando porque eu estou fazendo, porque eu faço. É essa que tem que ser a nossa atitude a cada dia. E Jesus, o Filho de Deus, foi desse jeito. Ele falou, faço o que eu mando porque eu faço. Tá? Ele estava fazendo. Então, quando fala de caráter transformado, é isso.
né? Que é isso, reconciliação é isso, tá? Fazer o que Jesus pede, porque ele fazia. E se ele faz, e ele me dá poder para me fazer, ele vai estar do meu lado me ajudando a fazer. O que me impede? O que me impede, então, de colocar em prática? O que me impede de colocar em prática é a minha vontade. Então, a minha vontade tem que estar ligada à vontade divina. Que Deus nos ajude, né, a praticar a cada dia isso, né, e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Amém. Irmão Samuel? Então, o mestre dos mestres parte quarta-feira, né? Realmente, o que o irmão falou aí é o que nós devemos viver, né, irmão? Buscando a presença de Deus e imitar o mestre. Aqui na parte de quarta-feira, tem um texto que fala assim, ó. Muitas vezes, os relacionamentos humanos desmoronam. Acabamos nos afastando um dos outros. Passamos a desconfiar de amigos íntimos. No entanto, relacionamentos arruinados podem ser restaurados. Quando isso acontece, experimentamos o milagre da reconciliação. Poucas experiências humanas são tão agradáveis e doces quanto essa. Isso aqui é interessante, eu achei esse comentário bem interessante, porque quando nós olhamos, eu não sei se algum irmão já teve algum relacionamento quebrado quando em infância, a criança é um dos que chega mais próximo de mostrar o caráter de Deus, né? Uma criança assim, sincera, uma criança, né, cristã, porque você vê que quando ela discute com outra criança, talvez ela fica triste e tal, mas na hora que volta, ela esquece tudo que acabou, né? Que acabou com a sua amizade ou alguma coisa ali que lhe deixou triste e chorou. Então, a criança, por isso que Jesus falou que as crianças é muito importante. A criança demonstra realmente o que é esquecer. Muitas das vezes, ao discutirmos com uma pessoa, até mesmo um irmão em Cristo mesmo, sobre algum assunto, às vezes nós não realmente perdoamos a pessoa como deveria perdoar. E isso não deveria acontecer. Nós deveríamos perdoar como uma criança, sabe? A criança, quando faz algo, briga com outra, ou até mesmo quando o pai dá um chumbo nela, ela esquece rápido. Daqui a pouco já está beijando você, a criança, né? Então, Jesus, ele vem mostrar isso, né? Ele vem mostrar que, por mais que nós tenhamos deixado triste, né? Ou talvez de alguma forma tenhamos magoado o seu coração, ele vem mostrar que nos ama. Por isso que o mestre, ele se encarnou, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder lá no céu e se fez criança, né? E passou pelos todos os processos que nós passamos até chegar à fase adulta, mostrando que nos ama e que estava disposto e está disposto a pagar o preço, né? E pagou o preço por nós. E a palavra de Deus aqui nos mostra que, 2 Coríntios 5,17, fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Irmão, o que é uma nova criatura? A cada dia nós estamos aprendendo mais com isso, porque se realmente nós estamos em Cristo, nós devemos ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Ou seja, como eu posso realmente dizer que estou em Cristo, mas ainda pratico as mesmas coisas, ainda gosto das mesmas coisas que antes, sabe? Você tem coisas que realmente não precisa descartar, mas tem muitas das coisas, das vezes, que nós temos que discernir que isso não faz bem para a minha vida espiritual, sabe? E quando Jesus, ele fez isso por nós, ele pagou o preço, ele abriu mão de coisas que nós nem imaginamos, né? Quando Jesus estava na Terra, você vai ver que os judeus esperavam ele como? Os judeus esperavam ele como um rei, né? Que vinha dominar, que vinha acabar com o jugo romano. Mas o que é que Jesus veio fazer mesmo? Jesus veio mostrar
que o reino de Deus, as coisas de Deus, nem tudo é como o homem pensa. Então, Jesus nasceu numa família pobre. Jesus nasceu num lugar que talvez muitas pessoas não queriam nascer, né? Não quer ver o seu filho nascer. Jesus, ele foi humilde, ele viveu uma vida santa, ele viveu uma vida de reconciliação, sabe? Ele veio mostrar realmente como Deus é. E aqui fala assim, ó, em sua encarnação, Jesus participou da obra da reconciliação. E nós também somos convidados a participar dela. Então, quando nós olhamos para nós também temos esse chamado à reconciliação. A parte que cabia a Jesus, ele fez. Mas a nossa parte, todos os dias nós temos que decidir se nós queremos reconciliar com Deus ou não. Foi quebrado no Éden, né? Esse relacionamento. E desde então, Deus, através de Jesus, vem buscando essa reconciliação com o homem. Mas nós mesmos, irmão, nós mesmos com nossas forças, nós não conseguimos esse relacionamento. Por quê? Porque quando nós decidimos viver não no espírito, mas na carne, é muito mais fácil eu fazer a vontade da carne. É muito mais fácil eu fazer as coisas que o mundo faz, sabe? Ali, quando você vai ver ali naquela turba lá que estava gritando, crucificam, no livro Desejar Todas as Nações, eu estou esquecido um pouquinho o capítulo, vai falar que tinha pessoas ali no meio que não queria fazer aquilo, mas por estar no meio da euforia, acabaram que tiveram o mesmo pensamento, né? Ou seja, muitas das vezes nós queremos reconciliar com Deus, mas nós não largamos as coisas do mundo. Nós ainda andamos da mesma forma que o mundo quer andar. Então, uma das maneiras que nós temos para ter uma reconciliação com o Mestre, né? Assim como o Mestre, que é Jesus, deseja essa reconciliação conosco, eu acredito que é colocando o texto em prática. Nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, irmãos, hoje, quando nós estudamos a palavra de Deus e não colocamos em prática, quando não somos transformados, quando lemos cada página, devemos refletir um pouco sobre a nossa religião, pois será se é isso que nós queremos como reconciliação com Deus? Ou seja, uma carta de amor Deus nos deu. Ele nos mostra o caminho como trilhar, mas nós não queremos viver conforme a vontade do Mestre. É um pouco difícil, né? Nós vamos ver ali sobre as vestes nupciais. O Mestre deu as vestes. O Mestre pagou o preço. Só cabe a nós querer aceitar e entrar na festa como Ele pediu, né? E Deus possa abençoar cada um de nós para que nós possamos buscar essa reconciliação, né? Não é só esperar. Cristo fez a parte dele. Ele busca todos os dias reconciliar-nos com Ele. Mas a nossa parte cabe a nós fazer. Então vamos para a quinta-feira, irmãos. Os primeiros discípulos do mestre dos mestres. Nós não vamos ler, mas baseado no capítulo 2 de Lucas, do 8 a 20, vai falar dos pastores, né? Que foram até Jesus, viram ele na manjedoura. E Mateus capítulo 2, verso 1 a 12, fala ali dos magos, né? Os 3 magos. Os magos do Oriente que foram visitar Jesus. Então vamos comentar esses primeiros discípulos do Mestre. Que esses que viram Jesus ali na manjedoura, como é que foi a reação deles, irmãos? Ricardo? Olha só que interessante, irmãos, né? Então você vê que aqui tem um trecho, o autor da lição ele menciona, ele fala que as condições, né, as condições humildes do nascimento de Jesus não davam nenhuma indicação do milagre, né, da encarnação, de que aquela pequena criança, né, de que naquela pessoa daquela pequena criança, né, Deus havia se tornado um com a humanidade. No entanto, com a ajuda de visões, sonhos e os anjos, né, aqueles primeiros discípulos dele foram capazes, né,
de olhar além da aparência exterior do nascimento de Jesus. Né? Então, e os pastores, né, compartilharam com outras pessoas a identidade daquele bebê, dizendo que era o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, você vê que esses homens, essas pessoas, né, os primeiros ali, eles, para compreender, eles tinham que crer na palavra de Deus. Né? Eles creram na palavra de Deus, né? no ensino da palavra de Deus. E quando viu o sinal, né, a sua estrela, né, ali eles creram que não, realmente esse é o Salvador, porque está dizendo que ele há de vir, é esse o Salvador. E eles estavam certos. Eles estavam certos. Mas se fosse olhar somente com os olhos, né, os olhos humanos, os olhos carnais, não com os olhos da fé, na crença da palavra, ele ia dizer, é só mais um bebê. É só mais uma criança como qualquer outra. Né? Eles não iam dizer que era o Salvador. Então, você vê, irmãos, que isso é muito importante. É muito importante. O que eu faço quando eu pego a palavra de Deus? Eu creio? Eu creio porque esses primeiros discípulos aqui, eles criam. E olha que eles não eram nem judeus, esses três reis magos aqui. Eles não eram nem judeus, tá? Não estavam nem preparados. Os judeus, o povo escolhido, não estava nem preparado. Tinha alguns pastores conversando ali, né? Os pastores de ovelha e tal, né, falando a respeito disso. Agora, os três reis magos, nem judeus eles eram. Então, e estudavam, eles estavam atentos às profecias. Olha só que importante, estar atento às profecias. Isso significa alguma coisa para você, meu irmão? Estar atento às profecias? Estar ligado no que está acontecendo? Ou vai ser pego de surpresa? Ou o Filho de Deus vai vir novamente e vai acontecer como aconteceu com o mundo naquela época, quando o Filho de Deus veio e ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para a vinda dele. Quem estava preparado eram pessoas de fora. E olha que era uma nação inteira, hein? Quantas pessoas não tinha ali em Israel? E quantas pessoas que estavam preparadas para a vinda dele? Olha só. Dá para você contar nos dedos, pelos fatos da escritura, você vê que era bem pouquinho, dá para você contar nos dedos quantos estavam preparados. Será que hoje, né? Será que nos dias de hoje, quando o Filho de Deus aparecer com poder e grande glória, será que nós vamos estar preparados? Será que nós vamos estar atentos aos sinais? Ou vamos fazer parte do grande do povo aí, que vai ser a maioria, né? Que não vai estar atento, vai ser pego de surpresa. Que nós possamos refletir nisso. E aqui tem outro trecho que fala assim, ó, aquele, né, Jesus, né, aquele cujos ensinamentos admiramos, é mais do que um educador sábio. Ele é Deus. Veio habitar com os homens. A educação cristã está fundamentada na adoração de Jesus, na adoração a Cristo. Olha só, juntamente com os magos do Oriente, os pastores e anjos, nós fomos chamados a adorar Cristo, o Rei recém-nascido, e a ver nele a realidade do próprio Deus. Então, irmãos, como eu falei, esses homens estavam preparados, né, os ensinamentos, né, estavam preparados. E aqui está falando, né, que Jesus, olha só, aquele com os ensinamentos que nós admiramos é o grande, né, é o maior de todos os professores. Só que, eu vou bater nessa tecla, irmãos, eu vou bater nessa tecla. Aqui a nação inteira, tá? Só alguns ficaram de fora. A nação inteira aqui não estava preparada, nem sabia da vinda do Filho de Deus. Tanto é que quando esses homens chegaram, foram perguntar para o rei, o Herodes ali, né, o responsável pela Judéia, ele nem sabia dessa história. Que história é essa de rei dos judeus? Aí ele chamou os líderes religiosos, os sacerdotes lá, e olha o que os sacerdotes falaram, segundo a profecia era para nascer em Belém, segundo a profecia para nascer em Belém. Só falou isso, mas nem eles estavam preparados. Né? Nem eles estavam preparados. Os magos estavam em melhores condições, porque eles falaram até mais ou menos a idade que ia estar a criança. Né? Pelo tempo que eles demoraram, né? Pelos tempos que eles demoraram do Oriente até chegar lá, e a estrela continuava a brilhar. Né? E aí diz a palavra de Deus que foi na casa na casa onde morava José e Maria, e lá estava o menino, Jesus. Não era o bebezinho, né? Não era o bebezinho mais, conforme ficam pintando por aí, tá? Não, ele já não era mais bebê, ele já era uma criança de cerca de 2 anos de idade.
E olha só que coisa, né? E aí o Herodes falou o seguinte: olha, depois que você for adorar ele, vem e fala para mim, né? Para que eu também vá lá e adore ele. E os homens falaram: tudo bem, a gente vai passar, né? E o anjo de Deus já tinha falado para eles: olha, vai por outro caminho, que esse homem quer fazer mal para a criança. E aí eles não passaram mais, foram embora, foram por outro caminho. Então, pessoas preparadas, irmãos, pessoas preparadas para conhecer a palavra de Deus. Esses discípulos, primeiros discípulos aqui, eles creram, eles aprenderam do Filho de Deus. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, querer aprender do Filho de Deus, né? Nós não podemos jogar essa oportunidade na lata do lixo, né? Nós não podemos ser como muitos que dizem cristãos são, que não sabe nem um verso bíblico, não sabe nem quais são os 10 mandamentos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ilumine, né, com o seu Santo Espírito, para que nós sejamos pessoas fortes, porque o tempo está se findando, né? E nós temos que estar preparados. Ah, irmão Samuel. Verdade. Aqui a parte de quinta-feira, irmão, é muito interessante, né? Os primeiros discípulos do Mestre. Quando nós vemos aqui a história do nascimento de Jesus, é algo muito interessante quando se fala ali de que o povo de Deus não estava percebido no Messias que estava nascendo, né? Então, quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, verso 8, vai falar assim, ó: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Sabe? Eu fico olhando assim, vigília da noite. O que esses pastores estavam fazendo, né? Será se eles estavam cantando hinos, louvores? O que os anjos viram de especiais neles, né? Que desceu um anjo pessoalmente e anunciou que o Messias estava para nascer, né? E ainda aponta, né, mostrando que no verso 12 aqui vai falar: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura, né? Então, apontou as dicas direitinho de como essa criança estaria, né? Eu fico pensando assim, como é magnificante a pessoa ver a glória de Deus, o poder de Deus, né? A misericórdia de Deus. E Deus, ele vê todas as coisas. E ele viu esse grupo de pastores na vigília da noite. Acredito eu que eles deveriam estar em oração, em louvor, porque tudo que está na Bíblia não acontece nada por acaso. Tudo tem um propósito. Se Deus se manifestou a esses pastores, é porque realmente Deus sabe o motivo. E quando aqui a lição vai falar dos primeiros discípulos do Mestre, vai mostrar que Jesus, ele escolheu bem as pessoas. Ele sempre escolhe bem, né? Na verdade, ele escolheu a todos, né? Todos, porém, nem todos aceitam o chamado para ser discípulos. E aqui na lição, tem um texto que fala assim: devemos admirar os primeiros discípulos do Mestre, José, Maria e os pastores. As condições humildes do nascimento de Jesus não davam nenhuma má indicação. Do milagre da encarnação, de que na pessoa daquela criança, Deus havia se tornado um com a humanidade. No entanto, com a ajuda de visões, sonhos e anjos, aqueles primeiros discípulos dele foram capazes de olhar além da aparência exterior do nascimento de Jesus. Os pastores compartilharam com outras pessoas a identidade daquele bebê, dizendo que ele era o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, o que esses pastores, a lição vem dizendo, o que esses pastores viram, né, ao olhar para aquela criança? O que eles viram de diferente nela, né? Ou seja, a única diferença que tinha de Jesus para outras crianças é que ele era o Messias apontado. Ele era o Filho de Deus, né?
que nasceria de uma virgem, de acordo com Isaías, capítulo 7, né? Então, aqui a lição, tem outro texto que eu vou citar aqui, irmãos, que fala assim: antes de contar sua primeira palavra ou realizar seu primeiro milagre, o mestre já era digno de adoração, por ser quem ele é. Então, quando nós lemos no Desejado de Todas as Nações, nós vamos ver que, até na Bíblia mesmo aqui, vai mostrar que quando os primeiros discípulos, os pastores, chegaram a Jesus, mesmo como uma criança, ele já era digno de adoração, porque ele, por ser criança, mesmo assim, ele era Deus, né? E por isso o povo era levado a adorar eles, né? A adorar ele. Então, irmãos, uma coisa eu acho muito interessante, eu até citei no começo da lição, e gostaria de citar de novo. Corre um grande perigo de nós, como povo de Deus, não compreender o tempo em que estamos vivendo. Assim como aquele povo judeu não compreendeu que o filho de Maria e José era o Messias. Hoje há um grande perigo, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. E muitos de nós não conhecemos ainda Jesus realmente homem, né? Aliás, nem conhecemos Jesus Deus, né? Ou seja, nós devemos aprender mais sobre Jesus, porque se nós tivermos um relacionamento sincero com Deus, Deus nos guiará em todo pensamento, em toda luz suficiente para a nossa salvação. Assim como os anjos apareceram para aquelas pessoas e lhe mostraram o lugar onde o Messias ia nascer, o mesmo Deus que fez aquilo, ele é capaz de fazer isso conosco hoje. De mostrarmos se estamos errados em algum assunto. Agora, nós não devemos deixar brotar o orgulho, a raiz do pecado no nosso coração e endurecer, de tal forma que nós não escutamos mais a voz do Espírito Santo. Tem muitos assuntos que às vezes nós estudamos e nós não compreendemos mesmo. Muitas das vezes é por falta de oração e comunhão com Deus. Nós temos que buscar, assim como o povo de Deus, viver a mensagem com sinceridade e humildade, né? Assim como esses pastores foram humildes, pessoas que estavam ali, acredito eu, louvando, né? Até mesmo Maria e José. Por que Deus escolheu Maria e José? Eu falo até com minha esposa. Deus escolheu Maria e José a dedo, sabe? É como se Deus olhasse do lado do céu e dissesse: esse casal aqui, eles serão o pai do meu filho terrestre, sabe? Tudo que Deus fez foi divinamente planejado. E assim, irmãos, é nós, né? Como os primeiros discípulos reconheceram a voz e entenderam, que nós possamos entender também, que nós não possamos endurecer o coração e acabar rejeitando o mestre em palavras e pensamentos e atos, né? E esse seja o nosso desejo de buscar ter um relacionamento sincero, né? Porque hoje tem surgido muitos ventos de doutrinas e cada vez mais vai surgir mais. Se nós não conhecermos a voz do mestre, podemos dar ouvido a outro tipo de vozes, né? E que nós possamos realmente buscar entender e compreender o plano de Deus, né, na história desse mundo, né? No grande conflito. Amém? Amém. Sexta-feira, irmãos, para terminar aqui, eu vou ler um texto que está no Educação, página 282. Caro professor, com o mais elevado preparo para o seu trabalho, indico-lhe as palavras, a vida e os métodos do príncipe dos professores. Convido a considerá-lo. Nele está seu verdadeiro ideal. Contemple-o e gaste tempo meditando nisso, até que o Espírito do Mestre Divino tome posse do seu coração e da sua vida, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Você será transformado à sua própria imagem. 2 Coríntios 3, verso 18. Esse é o segredo do poder sobre seus alunos. Reflita Jesus. Então, irmão, o segredo para os professores da escola sabatina, professor de escola, é refletir a Cristo.
refletindo a Cristo, nós vamos ter com o Espírito, tendo o Espírito Santo, os alunos vão compreender quem é Jesus, né? Amém. Louvado seja Deus. Verdade, glória a Deus. Amém. E aqui, né, só queria contribuir aí com o seu comentário, que quando fala professores aqui, né, pode incluir todos os professores, viu? Não somente professores de escola sabatina e professores de escola convencional, né? Escolas seculares, né? Onde aprende as ciências, as letras, mas também os professores do lar, né? Sim. O pai e a mãe, que são os primeiros professores do jovem, né? São os primeiros professores. Eles têm que refletir a Cristo, né? Porque se você não prepara o seu filho para servir a Deus, ele vai servir outro, que não é o Senhor, infelizmente. Verdade. Entendeu? Então, tem uma música, né, que falava assim, que possam todos aqueles que nos seguem ver Jesus em nós, né? Mas para ver Jesus em nós, então é uma coisa bem séria, né? Para a pessoa ver Jesus na minha vida, quer dizer que o meu comportamento tem que estar de tal modo que aquele garoto, aquele jovem, né? Não sei se é jovem ou se é mais velho, ele vai olhar na Bíblia, vai olhar na sua vida e falar, nossa, tá batendo certinho com o que Jesus está falando. Fala, nossa, realmente esse homem, essa mulher, está agindo como um verdadeiro filho de Deus. Então, esse tipo de comentário aqui, né, que foi apresentado pela serva do Senhor, isso se faz necessário para todos nós que professamos o cristianismo, né? Independente se eu tenho um cargo de professor ou não, porque todo aquele que vive nesse mundo, né, influencia e é influenciado, ensina e aprende. Então, independente se tem cargo de professor ou não, então isso serve para todos nós, a começar no lar. Que Deus abençoe. Amém. Irmão Samuel, gostaria de dirigir uma oração? Isso. Vamos. Ok? Vamos orar, então. Santíssimo Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, porque Tu, como o mestre dos mestres, nos mostra que ainda temos muito a aprender de Ti. Amém. E que nessa caminhada da vida, Senhor, o Senhor venha guiar cada um do Teu povo, para que nós possamos, ó Senhor, ter uma unidade de pensamento. Para que nós possamos, assim como a Tua oração sacerdotal, sermos um contigo, assim como o Senhor é com o seu Pai, Jesus com o seu Pai. Louvado seja o Senhor, porque deixaste tantas instruções para nós, Senhor, e que nós possamos aprender, às vezes, com nossos erros, a não cair nos mesmos erros, Senhor. E que nós possamos ser luz para as pessoas buscando a verdade, Senhor. Talvez, ó Deus, não falamos tudo o que deveríamos falar, mas que o Espírito Santo venha tocar profundamente cada ouvinte, cada pessoa que assistir a essa mensagem. E que nós possamos crescer juntos, aprendendo um com outros, a se preparar para o grande dia do Senhor, que está muito próximo. Tudo isso nós te rogamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.